Olá pessoal, eu sou a doutora Marcela Zignão, da Alicerce na Escola, e hoje estamos aqui novamente no canal da Alicerce para falar sobre o tema escolhido. O tema da vez foi então inclusão. Esse tema super importante, que pode ser dialogado e debatido a partir de diferentes perspectivas, que é a proposta da Alicerce então para esse ano de 2020. E como vocês acompanharam, a gente teve duas publicações já falando sobre o tema da inclusão, onde a ideia foi apresentar um pouquinho sobre o conceito de inclusão e como ele se deu no contexto escolar, né? Então, bom, o que é a inclusão? A inclusão é, como o próprio nome já diz, né, vem do verbo incluir, então significa fazer parte de, né, estar dentro de alguma coisa. E no contexto escolar, então, significa a participação de todos os alunos em todas as aulas, né? Então, como a participação efetiva, onde a escola ela não pode ser feita apenas para atender às necessidades de uma parte da população, mas a escola ela deve sim servir a todas as pessoas, prezando sempre pelo princípio da diversidade. Bom, como que esse conceito chegou, né, nas escolas? A gente teve uma influência muito grande na década de 80 de alguns pensadores e a partir então da nossa Constituição Federal, né, em 1988, começou-se a pensar numa sociedade mais inclusiva e, consequentemente, numa educação mais inclusiva. Na década de 90, então, esses debates começam a se fortalecer, né? Surge primeiro uma ideia de integração, onde as crianças, por exemplo, elas começaram a estar matriculadas na escola, então era muito voltado a pessoas com deficiência, né? Então as pessoas com deficiência passaram a ser integradas na escola. Mas o conceito de integração, ele não envolvia, ele era um pouco diferente de inclusão. Por quê? As crianças estavam na escola, mas elas não faziam parte daquela aula, né? Digamos, as aulas não eram direcionadas também para aquelas pessoas. Então era uma questão muito mais de convivência do que propriamente focado no aprendizado e no desenvolvimento dessas pessoas. Com o princípio da inclusão, que veio logo após, essa ideia se tornou um pouquinho diferente. Porque, primeiro, a inclusão ela não é destinada a pessoas com deficiência. A inclusão ela é destinada a todas as pessoas. Porque nós somos todos diferentes, né? Então, um é mais alto, o outro é mais baixo, um é mais magro, o outro é mais gordinho, um enxerga bem, o outro não enxerga tão bem, alguns têm deficiência, outros não vão ter deficiência física ou mental, mas enfim, como nós falamos, o princípio é o princípio da diversidade. Somos todos diferentes e por isso todos temos que estar incluídos nessa escola e consequentemente também nessa sociedade. Então, o princípio da inclusão ele veio para quebrar esse estigma de que apenas nós temos que pensar que como botar as crianças com deficiência. Não, nós temos que pensar como que nós vamos fazer uma escola que atenda a todas as crianças e adolescentes, independente de qualquer característica, né? E aí esse princípio ele veio também com a ideia de que não adianta só eu botar pessoas diferentes para conviverem no mesmo ambiente. Isso é legal, é ótimo, eu acho que teve um impacto muito grande na nossa sociedade para essas gerações que começaram a vivenciar essa inclusão nas escolas, mas é importante que a gente foque também no desenvolvimento e no aprendizado dessas pessoas, né? Então, o princípio da inclusão veio para isso, para se pensar como que todas essas pessoas podem e devem aprender. E, infelizmente, essa ainda não é uma realidade que a gente vê acontecendo na prática. Embora hoje seja obrigatório, né, como a gente colocou, as escolas se recusarem, por exemplo, a receberem uma criança com deficiência, é crime, né? A escola ela tem a obrigação de receber essas crianças, de dar o suporte necessário,
mas muitas vezes a gente percebe que o fato da criança estar na escola continua não dando condições para que ela aprenda e se desenvolva. Muitas vezes porque a escola não tem estrutura, porque os recursos são escassos, os profissionais nem sempre são qualificados para atender essa população e para atender às diferenças como um todo, né? E aí eu não coloco só as crianças com deficiência, mas eu coloco todas as crianças, né? Como que nós, professores e todos os funcionários e profissionais da comunidade escolar são preparados e formados para lidar com a diversidade. E aí fica o questionamento, né, que até foi colocado em um dos posts, onde a gente fala, será que é possível mudar a realidade escolar se a gente não pensar em uma mudança na sociedade? Né? Enquanto a gente não tiver uma sociedade que valoriza a diversidade, dificilmente nós vamos ter uma escola que consiga contemplar todas as crianças, porque a gente não tem como tirar o contexto escolar do contexto social, da realidade social, né? Então, eu acho que é muito importante a gente pensar e debater sobre isso, para que a gente possa pensar nas políticas públicas que vão surgir para atender essa necessidade, né? Que eu acho que hoje é uma necessidade da nossa sociedade. Não adianta só a gente colocar as pessoas, dar acesso a elas à escola ou ao mercado de trabalho, mas não dar condições delas se manterem e delas se desenvolverem plenamente. Eu acho que isso é o mais importante, né? Então a gente precisa aí, nós já demos um passo, avançamos nessa questão. Eu acho que o tema da inclusão hoje no Brasil, ele já se fortaleceu bastante, mas o que a gente precisa agora é também de fiscalização, para que de fato essas coisas aconteçam, para que de fato os profissionais sejam capacitados, e que para todas as pessoas, e que todas as pessoas tenham acesso à educação de qualidade. Então, se você sabe de casos onde a inclusão ela não é feita de fato, onde se negam a receber crianças a partir das suas características, sejam físicas ou intelectuais, ou onde há uma segregação dessas crianças, você pode denunciar, porque isso é ilegal, certo? Então contamos com você nessa jornada, nessa busca por um mundo mais inclusivo, por uma sociedade mais inclusiva e por uma escola mais inclusiva. Então continue nos acompanhando, que esse é o primeiro vídeo da série, então vai vir muito mais coisa boa por aí. Sigam então o nosso Instagram, as nossas redes sociais da Alicerce na Escola, que vai aparecer aqui embaixo do vídeo, e também acompanhem todos os nossos vídeos no nosso canal do YouTube. Até mais!